Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre VBA. Eu trouxe aqui um arquivo que tem 4 colunas, uma planilha bem simples aqui, está numa tabela, tem o nome, endereço, cidade e estado. E a partir de um desses dois campos, ou pela cidade ou pelo estado, a gente vai ter uma rotina que vai separar numa nova planilha. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em São Paulo, clicar em separar em nova planilha, ele traz aqui para a gente numa nova planilha com o nome São Paulo, todos aqueles registros da cidade de São Paulo. Se eu clicar novamente aqui, né, e colocar o estado de São Paulo, que aí às vezes tem mais de uma cidade, ó, tem Guarulhos, Mogi das Cruzes, e eu clicar aqui no estado de São Paulo, aí ele traz aqui, ó, a aba SP e tudo que tem no estado de São Paulo. Aí alguém pode perguntar, mas qual a finalidade disso? Eu poderia simplesmente fazer um filtro aqui, né? Filtrar, copiar e colar em uma nova planilha, né? Realmente, você poderia fazer isso. Mas imaginem, por exemplo, que você precisa diariamente puxar um relatório do sistema da sua empresa. E esse relatório você precisa desmembrar, seja ele por estado, seja por cidade ou por filial, se você tem uma empresa com várias filiais, né? Por filial, e aí você precisa puxar aquele relatório diariamente, depois você precisa desmembrar ele e mandar um e-mail para cada. É possível fazer isso tudo automaticamente através do VBA. Então, dependendo do sistema que tem na sua empresa, muitas vezes você consegue até pegar os dados automaticamente dele, usando o VBA. Depois que você coletou esses dados, ele já separar automaticamente, você já pode, em vez de clicar na célula e mandar separar, você poderia já ter uma lista com aquilo que você quer separar. Com o botão ele puxa os dados do sistema, separa, desmembra e já envia um e-mail para cada, se for filial, para cada filial, por exemplo, né? Então agora vamos ao código, né? Então deixa eu já excluir essas 3 planilhas. Vou deixar elas aqui por enquanto. Alt F11 para entrar no editor do VBA. Vou dar um Ctrl T aqui, vamos apagar tudo. Vou deixar aqui o Python Explicit para forçar a declaração de variáveis. Vamos criar uma sub aqui, vou chamar de split. Vamos colocar cidade UF. Pode ser por cidade ou por F nesse caso. Vamos declarar aqui algumas variáveis. Então vou ter aqui variável vou colocar como linha long, depende da quantidade de linhas que vamos ter na nossa planilha, né? Beleza. Vou definir aqui também, ó, a tabela. Então a tabela aqui, eu já dei um nome para essa tabela. Se eu vim aqui, ó, em design, eu tenho ali que o nome é TB endereços. Vou colocar aqui, ó, dim TB endereço as range. Eu defini ele como um range, né? Eu poderia colocar como list objects também, e também pegar os dados através do list object. Mas aqui, para simplificar, eu vou trabalhar como range, que eu acho que para o aprendizado, quem não está acostumado ainda a trabalhar com tabela, é muito mais simples. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente também vai ter que identificar qual a célula. Vou fazer o seguinte, vou puxar um pouquinho para cá para ficar mais fácil. Então, quando a gente clicar aqui, a gente vai ter que saber qual célula que está selecionada, porque ele está separando de acordo com a célula selecionada. Um outro detalhe, que se a gente estiver na coluna A ou na B ou na E, ele não vai poder filtrar. Somente eu quero que ele filtre somente se eu tiver com a célula selecionada na coluna C ou na coluna D, e que não seja no cabeçalho e nem fora aqui dos meus dados, né? Tem a linha 91, então se tiver na 92 também não vai poder fazer ação. Então vou voltar aqui para o VBA. Então vou precisar identificar primeiro qual a coluna. Então vou criar também uma variável chamada coluna. Só que a coluna ela pode ser do tipo integer. Por que pode ser do tipo integer, pessoal? A gente já falou isso numa videoaula, os tipos de variáveis. A quantidade de colunas que tem no Excel não ultrapassa o tipo de dados integer. Então a gente pode trabalhar com ele sem problema nenhum para uma variável de coluna.
para identificar aqui, ó, vou colocar aqui, vamos colocar aqui como coluna, vai ser igual active cell, ou seja, a célula que está ativa, ponto, propriedade column. Então, vou pegar a propriedade column da célula ativa. E aí, eu faço um if para verificar. Então, if coluna for igual a 3, or coluna igual a 4, then, e aí já vou colocar um end if aqui no final. Aqui faltou igual. Então, se a coluna for igual a 3 ou coluna for igual a 4, ele vai fazer. Só que aqui, além desse critério da coluna ser igual a 3 ou igual a 4, eu tenho que também ter um outro critério aqui, que é com relação à linha, né? Então, ele não vai poder ser 1, né? Não vai poder ser 1, porque senão vai ser o cabeçalho. E ele não poderá conter valor em branco. Em vez de eu precisar identificar qual que é a última linha, eu posso verificar se tem conteúdo. Então, como que eu faria aqui? Além dessas duas situações, né? Ela tem que ser end. Vou dar um espaço e vou pular para a linha de baixo para melhor visual. E ao mesmo tempo, a minha active cell ponto row não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. E também active cell, aí é só o active cell mesmo, ela tem que ser diferente de em branco também. Então ela vai ter que ser uma das duas situações. Vou colocar aqui entre parênteses. Por que eu tenho que colocar entre parênteses, pessoal? Se eu deixar assim, como tem um ou, aí atender uma condição, ele já considera tudo como aceito. Então eu tenho que colocar aqui, para ele identificar que isso aqui é uma condição só. Então, é 3 ou 4? Verdadeiro. É diferente de 1? Se deu verdadeiro também, e verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. E se active cell for diferente de branco, aí também dá verdadeiro. Vamos colocar active cell.value aqui. Beleza. Então, esta é a condição para a gente rodar a nossa rotina. O que a gente está fazendo aqui? A gente está atendeu a condição de ser coluna 3, coluna 4, não é a primeira linha e tem valor. A gente vai ter que criar uma nova planilha. Então, a gente vai utilizar sheets.add para poder adicionar uma planilha. E vamos criar uma variável também aqui. Então, a gente pode até criar aqui dentro do if, né? Então, din.sh worksheet, beleza? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma planilha, uma worksheet, né? Também o que eu preciso fazer é pegar e, para simplificar, eu posso jogar o conteúdo do ActiveCell aqui, o ActiveCell.value, eu posso jogar dentro de uma variável também. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, din, vou chamar de strFiltro, string, e esse strFiltro vai armazenar o valor que tinha lá na ActiveCell.value. Então já vamos aqui criar a planilha, só que antes de criar a planilha, neste caso aqui, por que eu não apaguei? Se a gente for fazer novamente com São Paulo, ou SP, ou com Vitória, ele já existe a planilha. Então, nesse caso, a gente pode mandar excluir a planilha e depois incluir de novo, ou a gente poderia, se tivesse a planilha, limpar os dados da planilha e depois preencher tudo novamente. Como que eu faço para identificar se já existe a planilha? A gente tem várias formas de fazer a mesma coisa, pessoal. Você poderia simplesmente fazer isso, ó, on error resume next, this book.sheets strFiltro, que é o nome, né? Ponto delete, e depois na sequência on error go to 0.
E aí eu desativo o tratamento de erro, né? in thisworkbook.sheets next, e aqui eu verificar if sh.name igual a strfiltro, then, então aqui se ele já tiver a planilha chamada strfiltro, se ele já tiver, então aqui é uma possibilidade, eu deletar e depois eu vou lá e crio, independente se ele, eu faço a rotina para deletar e eu uso um error resume next, por quê? Porque se a planilha não existir, ele não conseguiria deletar. Então ele deletaria, e aí o que acontece? Se ele, além disso, eu teria que ter um application.displayAlerts igual a falso. Por quê? Porque se eu mando deletar uma planilha, ele sempre dá mensagem, tem certeza que você quer apagar? Aí para não aparecer aquela mensagem ele excluir direto, eu uso o application.displayAlerts. Defino ele como falso, depois volto para verdadeiro. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, em vez de eu apagar, eu verifico se já existe. Se já existir, eu utilizo ela mesmo. Então, se já existe sh.name igual a strfiltro, se ele encontrar, eu pego sh.cells.clear para apagar tudo e exit for para sair do meu looping. Se ele não encontrar, aliás, aqui ele vai rodar um por um, né? Aí eu teria que fazer mais uma coisa aqui, porque não seria no else, né? Aqui eu teria que ter uma variável também aqui do tipo booleana, Jimbo as boolean. Eu defino esta variável como true inicialmente. E aqui, se por acaso ela já existir, eu mudo essa variável para false, certo? Então aqui primeiramente ela vai ser true. Aí eu vou verificar se existe a planilha. Se ele existir aquela planilha já com esse nome, então ele vai limpar todos os dados e vai colocar a variável booleana boolAdd como falso. E aqui embaixo, depois que eu saio desse looping, eu verifico set sh igual sheets.add. Aqui não, na verdade eu já vou colocar em duas, que eu já vou renomear. Primeiro eu adiciono, depois eu já renomeio em diff. Então sh.name igual a strfiltro. Eu vou até pegar e fazer uma marcação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Muita coisa. Primeira possibilidade. Existe mais de uma forma, várias formas de fazer a mesma coisa, né? Vou colocar assim, ó, como primeira possibilidade. Então, uma forma a gente fazer desse jeito. E o outro seria desta segunda forma. Aí vocês podem escolher como que vocês preferem fazer. Certo? Então, simplesmente deleto e depois vou lá e incluo. Então, se eu fosse fazer deletar e incluir, eu teria que ter esse código aqui também, né? Então, aqui em cima. Além de fazer isso, eu teria que incluir uma nova planilha, certo? É um código menor, mas aí você excluiria para depois inserir de novo. Ou, de uma segunda forma, eu poderia pegar e verificar se já existe. Se ele encontrar, ele limpa os dados, muda essa variável para falso, e aí quando ele vir aqui ele não vai adicionar, porque ele vai verificar o valor da booleana. Se por acaso
ele era true aqui, passou por tudo e não entrou nesse if, ele vai continuar sendo true. E aí, como é true, quer dizer que não existe a planilha. Então ele vai jogar na variável sh uma nova planilha e depois vai lá e muda aqui o filtro. Beleza? E por que eu jogo aqui, uso aqui o set sh para instanciar aqui a variável sh com o conteúdo de uma planilha nova? Para simplesmente facilitar, porque aí eu já consigo manipular direto esta nova planilha através da variável sh. Não preciso pegar e ficar pegando novamente a planilha. Aqui nesse caso, como eu estou usando for each, se ele encontrar, ele vai sair e vai continuar com sh lá na memória. Beleza? Então, por enquanto, a gente já consegue criar uma planilha dessa forma. E quando a gente cria a planilha, depois o que a gente precisa fazer depois que a gente criou a planilha? A gente tem que fazer um looping na coluna que a gente identificou para pegar valor por valor e jogar nessa nova planilha. Então, vou fazer um looping aqui, ó. For. Como que eu poderia fazer esse looping? Aqui, ó, nós criamos aqui, ó, essa variável, declaramos essa variável tb endereço, ainda não criamos ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, até antes desse looping, é instanciar. Então, tb endereço. Eu coloquei como td, então na verdade é uma tabela. Então, deixa eu só acertar aqui, ó. É tb endereço. Agora vamos lá para baixo. Então, set tb endereço é igual thisworkbook ponto sheets. Eu poderia colocar assim, né? Sheets endereço, entre aspas duplas, ou eu já tenho aqui, ó, nomeado como endereço, então eu já posso chamar ela direto. Endereço ponto range e o nome da tabela, que também é tb endereço. Aí eu armazeno os dados da tabela nesta variável tb endereço. O mais legal, pessoal, é que quando você faz isso, ó, eu vou colocar um comentário aqui e a gente já vai começar a depurar o código. Então eu vou marcar aqui, ó, São Paulo, vou dar F8 aqui. Então ele identifica a coluna vai ser a coluna 3. É coluna 3 ou coluna 4? É diferente de 1? É. E tem valor? Tem. Então ele vai seguir aqui com o nosso código. Já definiu a variável strFiltro com o valor São Paulo. E aqui primeiro eu vou rodar dessa forma aqui excluindo. Então ativou aqui o tratamento de erro através do resume next. E ele vai deletar aqui São Paulo. Eu vou apertar o F8, apagou São Paulo. Depois eu tenho que desativar o tratamento de erro para, se der algum erro daqui para frente, ele não continuar a execução. Beleza? E Application Display Alerts volta para verdadeiro. Vou criar uma nova planilha, ó, veio como planilha 11, e aí agora eu mudo a propriedade name para ele ficar com o nome São Paulo. Eu vou pular essa etapa aqui, porque aqui a gente já fez da primeira possibilidade, depois a gente faz da segunda. Vou vir para cá, e agora ó, eu estou recebendo aqui na variável tb endereço os dados da nossa planilha. Agora eu vou jogar aqui para inspeção de variáveis. E olha só que legal. Vou puxar para cá. Opa, não era aqui que eu queria. Só ajustar aqui um pouquinho a janela. Beleza. Então, olha só. Eu tenho todos os dados aqui, certo? Como se fosse um range normal. Se eu vir aqui e colocar ponto value, olha o que ele traz para a gente. Ele traz uma matriz para a gente com todos os dados. Olha que bacana, pessoal, trabalhando com tabela. E aqui eu já vejo aqui, ó, que tem 90 linhas nessa tabela. Quando eu trabalho com matrizes, a matriz facilita bastante o nosso dia a dia ali quando a gente está trabalhando com o VBA.
Deixa eu só tentar ajustar aqui no local certo. Não é aqui que eu queria. Vou fechar ele, depois a gente... Então, ele permite eu fazer isso aqui, ó. Vou usar aqui, ó, tb endereço ponto value, e tem duas funções, uma chamada ubound e a outra chamada lbound. Quando eu faço isso, ó, ele já traz para mim que 90 é o meu limite máximo da minha matriz. Se eu colocar lbound, tb endereço ponto value, ele vai trazer o limite inferior. Então tem o limite inferior e o superior da minha matriz. Quando eu vou fazer um looping, eu não preciso mais nem me preocupar em identificar qual que é a última linha da planilha, ali no caso dos nossos dados, porque eu já estou trabalhando com uma tabela. Então eu posso fazer isso aqui, ó, lbound. Vou até copiar aqui de baixo. Então, lbound, isso aqui. Tem que ter uma variável, né? A gente já tem aqui a variável linha que a gente criou, né? Então, vou colocar a variável linha, for linha igual a lbound to ubound. Isso aqui. Vou dar um enter. Opa, foi um a mais. E um next aqui. Então, ele já vai pegar do limite inferior até o limite superior, que nesse caso é de 1 a 90. E aí, no meu looping, o que eu vou ter que verificar, pessoal? Também vou ter que ter duas outras variáveis, uma para ter a linha e outra para a coluna da nova planilha, que ele não pode ser o mesmo. Por quê? Porque quando eu começar a verificar aqui, ó, São Paulo, ele vai estar variando a linha. Então, linha 2, linha 3. Então, aqui é linha 2, ele vai jogar na linha 2 lá, corretamente. Aí depois, aqui não é São Paulo, aqui não é São Paulo. Quando ele encontrar o próximo São Paulo, ele vai estar na linha 14. A gente não quer que os nossos dados fiquem na linha 2 e depois só na linha 14. A gente quer que ele fique na sequência correta. Então, o contador de linhas desta planilha aqui, ó, da nossa nova planilha, tem que ser um contador separado. Tem que ser um contador separado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou declarar outras duas variáveis, né? Dim. Vou colocar só como lim as long, call as integer, beleza. E aqui, o que eu faço? If a minha tb endereço entre parênteses. Aí, o que acontece? Lembra que a gente falou que ele fica como uma matriz? Eu não preciso nem colocar ponto value e abrir e fechar parênteses. Eu posso colocar direto assim. TB endereço, abro parênteses e aí eu falo que a minha linha vai ser a linha, né? Row index a linha, e column index qual que vai ser? A minha coluna. Por que coluna aqui como variável? Porque a coluna é a coluna da célula que a gente está selecionado, que a gente selecionou lá no momento, então ele pegou no caso terceira coluna, e só pode ser terceira ou quarta, né? Então, como pode ser qualquer uma das duas, não é fixo, eu não estou pegando só da terceira coluna, nem só da quarta. Então, vou manter essa coluna aqui. E aí, se isso aqui for igual a str filtro, foi igual a minha variável, then, vou já colocar um end if aqui. O que eu vou fazer se for igual? Eu vou pegar aqui, ó, sh.cells a lim, vírgula, call vai ser igual a tb endereço, linha, vírgula, coluna. Certo, pessoal? Então, aqui as variáveis que vão armazenar o contador da planilha nova e aqui da planilha de origem. Beleza? E aí você vai fazer uma igualdade. Só que essa igualdade vai ter que ser para todas as colunas. Ou seja, eu vou ter que pegar da coluna 1 até a 4. Neste caso aqui, ó,
eu poderia também utilizar lbound e o bound. Então eu posso até fazer um outro for aqui, ó, for call, que é a nova variável que a gente criou aqui, né? Call igual lbound, mas lbound não traz 1 e o bound 90 traz da nossa matriz no geral. Mas se a gente pegar aqui, ó, nossa matriz, vocês lembram que quando a gente fez isso aqui, ó, jogou na matriz? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Adicionar inspeção de variáveis. Vou dar OK. Olha só que legal. Posso até apagar isso aqui. Ele tem aqui, ó, de 1 a 90, mas aqui, ó, quando eu abro, ele tem, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 2,1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ou seja, é uma matriz de duas colunas, de duas posições ali, certo? Quando eu falo o bound tb endereço.value, eu estou me referindo à minha primeira posição, e aí o bound vai achar 90. Se eu colocar desta forma aqui, ó, lbound tb endereço.value, 2, isso significa que eu vou estar pegando lbound da minha segunda posição da matriz. E aí ele vai trazer para a gente lbound igual a 1 e o bound igual a 4. Vamos fazer o teste? Então vou fechar aqui. For call igual a lbound to. Vou até copiar isso aqui e só mudo o lbound para o bound. To o bound. Tiro o comentário. Beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso que a gente fez e vou usar um next aqui. Então, ou seja, ele está de uma forma aqui que mesmo que você inclua mais colunas, ele vai pegar certinho. Só que tem mais um detalhe, né? A gente fez essa rotina aqui para pegar os dados, né? Eu tenho que essa linha aqui ele já vai variando com o meu for. A linha de baixo ele vai ser incrementada, que é esse linha aqui, somente se ele entrar dentro do meu if. Então eu coloco aqui dentro linha igual a linha mais 1. E aqui dessa forma ele já vai preencher todos os dados. Mas tem mais uma linha, que é a linha de cabeçalho. E um outro detalhe, que a linha tem que começar sempre... A gente tem que definir um valor inicial da linha. Então vou colocar aqui, ó. Primeiramente, lim valendo 1. Vou fazer um for aqui para preencher o cabeçalho. Que eu vou pegar daqui, ó. E vou jogar aqui em cima. Dou um Shift Tab para ajustar. Apago. Porque a gente está preenchendo aqui, vai preencher a partir da segunda linha, né? E o cabeçalho, a gente precisa dele também. Então eu vou fazer aqui, ó, definir que linha é igual a 1. Vou manter esse mesmo for aqui das colunas. Aqui vai ser lim, call, da mesma forma. E aqui só que da minha tb endereço eu vou pegar fixo a minha linha 1. E aqui a coluna vai ser a mesma call que vai variar. Aqui também, pessoal, o tb endereço aqui também é call, não é coluna. Eu vou pegar a coluna que vai variar no meu for, que eu vou pegar a coluna 1 e vou colocar na coluna 1, a coluna 2 vou colocar na coluna 2, coluna 3 na 3 e assim por diante. Que a coluna, variável coluna que está lá em cima, é uma variável que vai ficar fixa enquanto rodar a rotina, né? Que ele vai armazenar a coluna 3 ou 4, né? Se for diferente disso, ele sai desse if aqui e nem executa nada. Então, já colocamos aqui a linha, depois ele vai incrementar, vai passar a ser 2 e já vai pegar os dados aqui a partir da segunda linha. Beleza, fechou. Última coisa aqui para finalizar, que a gente pode fazer, é só definir aqui, ó, sh.columns.autofit, e nós vamos... Só para finalizar aqui, destruir a variável sh. Set sh igual a nothing. E podemos, se quiser, pode dar um message box ou não. Aí fica a critério de vocês. Então essa é a rotina. Vamos
testá-la agora. Então a gente já tinha adicionado, vou parar aqui e vou começar de novo. Eu tenho que vir para cá, né? Para colocar o meu cursor aqui na posição correta. F8 ele pega o número da coluna, verifica. Eu não vou rodar o application.displayAlerts. Vou dar o Ctrl F9, pulei ali a linha. E quando eu dou delete, olha só o que acontece. Ele dá essa mensagem aqui, ó. Eu não quero que apareça essa mensagem, eu quero que ele exclua direto. Então vou fechar aqui, ó, e vou agora usar o application.displayAlert igual a falso. Definir como falso. E agora ele vai deletar, sumiu São Paulo daqui, ó. Depois ele desativa o tratamento de erro. Se eu voltar para cá e dar um Ctrl F9, se eu tentar deletar agora, olha o que acontece. Ele dá um erro, porque a planilha não existe. Se eu tiver aqui, ó, um error resume next e mandar deletar, mesmo que ela não exista, ela não aparece. Ele deu erro, mas ele não dá o alerta porque ele está com resume next aqui se ocorrer o erro. Aí um error go to, para se tiver mais algum erro ele desativar o tratamento. Display alerts como true também. Aí eu vou adicionar a planilha, colocar o nome de São Paulo. Agora eu vou pular essa parte, Ctrl F9, definir lá na minha variável DB endereço o meu intervalo. E agora, ó, de lbound, que vale 1, até o bound, segunda posição, ó, 4. Então eu pego a segunda posição da minha matriz e eu consigo usar a função uBound para pegar o limite máximo. E aqui ele vai começar a preencher. Só que ele está preenchendo... Ah, tem mais um detalhe. TB endereço 1, ele já é o primeiro valor, pessoal. TB endereço 1 é o primeiro valor já da tabela, porque quando a gente trabalha com tabelas, o primeiro valor já é, ele desconsidera já o cabeçalho. Se eu quiser pegar o cabeçalho, como que eu posso fazer? Eu falo que aqui, em vez de ser 1, a linha, cadê aqui? Ele vai ser 0. Quando eu faço isso, ele entende que é o cabeçalho. Certinho. Fez incremento e aí ele começa a verificar. O primeiro é São Paulo, o segundo não é, o terceiro não é. E aí, quando ele encontrar São Paulo de novo, ele começa a preencher lá. Ó. Então agora eu já vou dar o F5. Já trouxe os dados aqui pra gente. Beleza, pessoal. Vou fazer a mesma coisa agora, ó, com Vitória. E vou fazer agora pelo segundo método. Eu já vou até pegar isso aqui, ó, para não correr o risco de passar por ele sem querer. Deixa eu pegar minha barra de editar aqui. Vou comentar o bloco. Então comento esse bloco, agora vamos fazer pela outra forma aqui. Ele vai verificando planilha por planilha. Ó, SP a primeira, a segunda Vitória, é o que a gente precisa. Então ele pegou a Vitória, limpou os dados. Não vou precisar adicionar, então mudou lá a minha variável booleana. E já começo a fazer a mesma coisa. Ó, já vou apertar F5, já trouxe aqui os dados de Vitória. Se eu pegar aqui uma que não existe agora, vamos pegar Rio de Janeiro. Vou definir aqui, ó, atribuir macro, beleza. Vou clicar em editar. Agora vai ser Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não existe, então ele vai passar aqui, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Não encontrou, aí ele vai adicionar Rio de Janeiro e vai continuar a mesma execução. Beleza? Então, ó, rotina finalizada. Clico aqui, apertei, trouxe para cá. Mogi das Cruzes. Cliquei, já preencheu. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Deixem seu like. Conexel 2017. E nesse evento eu vou estar falando sobre Power BI. Eu costumo falar bastante sobre VBA aqui no canal. E por que eu escolhi o assunto ali, o tema Power BI? Para mostrar para vocês
que nós precisamos aproveitar o máximo de cada uma das ferramentas. Existem excelentes ferramentas e a gente não pode ficar limitado a apenas uma delas. Então vamos aproveitar o máximo ali, vamos ver ali que no Power BI dá para fazer muita coisa legal e vamos aprender junto, né, pessoal? Então, até quarta-feira, às 20 horas, no Conexel. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.